É um assunto polêmico, que o pessoal não sabe do que fala, mas é um assunto muito tranquilo, tão fácil quanto 1, 2, 3. É sobre mudança de mindset dentro de cultura engessada. É fácil, pessoal, não é complicado, não é difícil, né? O que você precisa é de autoridade quando você falar sobre isso. Aí o pessoal vai te ouvir. Que muito pouco Agile Coach conhece. Tá? Muito pouco Agile Coach conhece. É um assunto que você precisa ter testado na prática para poder falar com propriedade. Você ficar lendo como é que muda mind, primeiro que você encontrar como é que muda mindset em livro é difícil pra caramba. Você tem que testar na prática, bicho. Amigo, se você tá aprendendo de alguém que não tem pelo menos 8.000 horas de consultoria, você tá perdendo seu tempo. Você tem que aprender de gente que tem história para contar. O cara que lê um livro, monta um treinamento e faz um mau barulho na internet, você está jogando seu dinheiro fora. Se você gosta de jogar seu dinheiro fora, parabéns. Mas não é comigo, não é o tipo de cliente que eu quero. Eu quero gente que se importa com aquilo que está fazendo, que se importa com aquilo que tá ganhando, tá certo? Que não gosta de comprar gato por lebre. Então veja bem, para você ensinar sobre mudança de mindset, você tem que ter estrada, você tem que ter rodado, você tem que ter a barba branca, você tem que ter dado murro em ponto de faca, você tem que ter testado, você tem que ter testado várias ferramentas de coaching, você tem que ter testado ferramentas de gestão, e eventualmente, com o tempo, ao longo, no horizonte, você vai criar a sua ferramenta. Você vai criar suas perguntas poderosas. Você vai criar a sua forma de quebrar resistência à mudança. Mesmo em cultura engessada. Não é brincadeira não, viu? Então, toda vez que eu vou fazer consultoria nas empresas, eu levo o Baby Yoda, né? Para ele quebrar resistência. Esse é o segredo. Claro que não, né, pessoal? O segredo é o seguinte. Você está fazendo um curso, digamos que você vai fazer um curso. Você vai fazer um treinamento de Agile, de Scrum, de gestão, de qualquer tipo de gestão. Né? O cara que está te dando treinamento tem quantas horas de consultoria? Já viu isso? Já parou para pensar nisso? Ou você vai fazer um treinamento de coaching. O cara que está te dando treinamento fez quantas horas de coaching ele tem nas costas? Tem barba branca fazendo coaching? Não. Você está jogando seu dinheiro fora. Porque aprender ferramenta de coaching, pessoal, é a coisa mais simples. Qualquer macaco pode ensinar. Você não precisa de ninguém para te ensinar a ferramenta de coaching. Você pega um livro, baixa e aprende a ferramenta e aplica em casa. Aplica na sua empresa. É muito fácil, pessoal. É igual implementar Scrum. É fácil pra caramba. O RH está fazendo isso com excelência hoje. Para que eu vou eu como empresário vou contratar alguém para implantar Scrum na minha empresa? Jogar dinheiro fora. Falo com o meu RH já está antenado, RH ágil. Os caras já estão implementando Scrum para todo lado e já estão utilizando a linguagem neutra que quem é bitolado agilista não sabe usar. Que é bitolado agilista, entendeu? Então, assim, para você aprender como mudar mindset, você tem que ouvir de quem tem barba branca mudando o mindset dentro das empresas. Já deu muito murro em ponto de faca, tem história para contar. Eu costumo falar para vocês o seguinte: quem é Agile Coach, pessoal, tem que ter história para contar. Mercado é coisa séria. Você vai fechar um projeto de transformação organizacional de 1 milhão, 2 milhões de reais, você acha que é qualquer um, com qualquer um que a empresa vai assinar? Com universitário, ninguém assina contrato de transformação. Tem que assinar contrato com quem tem barba branca. Quem tem barba branca tem história para contar. Testou ferramentas, inventou suas próprias ferramentas, e é isso que eu vou trazer hoje para vocês. Eu já passei, pessoal, pela Europa, Estados Unidos, especialmente onde eu sofri, onde eu suei muito, foi na Suíça, nos Estados Unidos, na Índia. Suei muito, muito. A Índia é uma cultura
Porra, você quer falar em cultura engessada? Vamos definir o que é cultura engessada. Cultura engessada é o seguinte, você entra numa empresa, você quer fazer alguma coisa, você não consegue fazer. Por quê? Porque tem muitos entraves burocráticos. Isso é cultura engessada. Né? Você quer entrar, então eu já falei para vocês nas lives, né, anteriores, você tem uma empresa, quando ela fica muito grande, ela cria muitas estruturas de governança para poder operar, para poder ter controle, senão a coisa vai ficar bagunçada. É assim que a gente pensa normalmente, tradicionalmente. Aí você vai ter um sistema muito grande, cheio de engrenagens, para você mudar uma, nossa, você tem que parar muita coisa. Você tem que fazer muita coisa rodar, você tem que apertar muito botão de pausa. É isso, o sistema organizacional é assim. Pensamento sistêmico, na prática. Vocês já viram gente falando sobre pensamento sistêmico? Já viram gente utilizando os conceitos de pensamento sistêmico na prática? Acho que talvez o mais o pessoal que quem manja muito de Kanban, talvez utilize mais na prática, né? Mas como só de quem eu aprendi. Aprendi, tiozão morreu no ano retrasado. Faz muito tempo. Aprendi também com o criador do LESS, que é o Craig Larman, o Bas Vodder. Esses caras sabem utilizar pensamento sistêmico na prática, conhecimento de pensamento sistêmico na prática. Então, assim, você quer aprender coisa polêmica, você tem que aprender de quem sabe. Você tem que aprender de quem tem história para contar. Você quer aprender de universitário, essa live não é para você, fecha e vai embora. Eu não sou de universitário mais. Eu já saí da faculdade faz tempo. Universitário é o cara que acaba de sair da faculdade, faz um curso de Scrum Master e já fica se chamando de Agile Coach que quer mudar o mundo. Hashtag Agile na veia. É na veia, não é na veia. Eles não têm Agile na veia ainda. Não experimentaram, não testaram, não deram com os burros na água. Agile na veia? Na veia de quem? Agile na veia, né? Então quem quer ser Agile na veia, quem quer ouvir de gente que é Agile na veia, essa live não é para você, fecha o Facebook, fecha o YouTube e vai embora. Essa live é para quem quer ouvir, de quem tem história para contar, de quem tem barba branca, de quem tem milhagem, de quem tem quilometragem, utilizando Agile, utilizando Scrum, conceitos diferentes, utilizando em países diferentes, em continentes diferentes. Quem é essa pessoa? Eu e o Baby Yoda. O Baby Yoda me acompanha. Claro que depois que surgiu a pandemia, eu parei muito de viajar. Eu estou dando treinamento basicamente online, por isso que eu montei esse estúdio inteiro aqui, né? Então, a ideia é essa, né? Então vamos lá. Mudança de mindset. Eu já falei, já fiz uma live sobre mudança de mindset, né? Mudança de mindset não é nada complexo. Mudança de mindset é tranquilo, né? Não vem com... O problema é que o pessoal tenta mudar mindset quando vai dentro das... Independente da cultura ser engessada ou não, as pessoas vão para dentro das empresas querer mudar mindset dando treinamento. Vocês já viram isso? Você que está me vendo aí no Insta, você que está me vendo aqui no YouTube, no Facebook, o pessoal quer mudar mindset como dando treinamento. Falando o quê? Falando, mude o seu mindset, porque assim é melhor, porque eu li lá no livro não sei de quem. Porque é legal, porque está na moda, porque a transformação é isso. Já viram? Agile Coach fazendo... Pessoal, ninguém muda mindset falando para os outros mudar, né? O primeiro passo para a mudança de mindset, eu já falei nas lives anteriores, é você mudar o seu mindset. Qual é o teu mindset? Você é bunda mole, que fica pensando mais no seu bolso do que no desenvolvimento da sua equipe, no desenvolvimento da sua empresa? É claro que você quer ascender na carreira. Vamos ascender na carreira. Mas tem passos anteriores. Eu preciso fazer a política organizacional. Né? Minha mãe está na live. Oi, mãe, tudo bem? Está na live aprendendo sua mudança de mindset. Né? Entendeu? Então, o primeiro passo é esse. Queremos entender o que é mindset, é como as pessoas pensam, como a gente age. Então, assim, o mindset, como eu falei para vocês, é como a gente pensa e como a gente age. Tá? Então, lembre, como a gente pensa e como a gente age. Então, para eu querer mudar o mindset, eu preciso dar exemplo. Eu preciso começar dando exemplo. Tem que ser prático e pragmático. Tá certo? Muito bem. Se eu estou agora querendo mudar o mindset dentro de uma cultura engessada, o que eu vou falar para vocês? É fácil. É 1, 2, 3. Muda um pouquinho, claro. Quando você está numa... Estou querendo mudar o mindset, estou querendo trabalhar a cultura de uma startup. Dentro de uma startup.
É claro que é mais tranquilo, porque startup ainda lembra do seu propósito. A startup ainda lembra do propósito. Ela ainda não ganhou um tamanho de um mamute cheio de estruturas de governança, cheio de engrenagens para você mudar, para você, entendeu? Não está nesse tamanho, então é mais fácil. O propósito está lá na frente, está na frente de todo mundo ainda lembra do propósito. As pessoas não estão fazendo politicagem ainda. Até a empresa crescer, ficar bem grandona, vai ficar burocrática, aí a politicagem começa a falar mais alto do que o propósito, a geração de valor para cliente e a entrega de resultado. Tá? Então, é claro, quando você está numa empresa menor ou numa startup, a mudança, o trabalho do agente de transformação para mudar o mindset das pessoas, do Agile Coach, ou como quer que se chame, é mais fácil, mais tranquilo. As pessoas têm uma tendência maior de ouvir. Tá? E agora, quando você está numa empresa grandona, 10 mil funcionários, 100 mil funcionários, 50 mil funcionários, ou numa empresa pequena, de 300, 400 ou 800 funcionários, mas é familiar. Então a cultura é muito engessada, porque ela é milenar, ela vem há 100, 200 anos assim. Aí é difícil. Tá? Só que nessas empresas, você pode utilizar 3 perguntas que vão quebrar qualquer pessoa. Eu vou te falar nessa live 3 perguntas para dobrar qualquer pessoa dentro de uma cultura engessada. Então, se você quiser saber quais são essas 3 perguntas, você vai ficar até o final da live, porque essas 3 perguntas eu não falo nem em treinamento. Eu falo só quando eu estou dando consultoria nas empresas. Tá? Eu só falo quando eu estou dando consultoria nas empresas. Eu não falo em treinamento. Treinamento é uma coisa, consultoria é outra. Aí ontem, me mandaram algumas mensagens no WhatsApp, o pessoal perguntando assim, ó, mas por que você não fala essas coisas que você fala nas lives, você não fala nos treinamentos? Porque o treinamento, pessoal, é uma coisa. O treinamento ele tem um objetivo diferente. Eu não consigo passar para você, eu não consigo vender para você, dar para você no treinamento, uma coisa que a gente só adquire quando está com a borracha no chão, sabe? O pneu no chão. Quando está na prática. Eu não posso falar isso para vocês no treinamento, porque vai frustrar. Os caras vão sair do treinamento pensando que vão poder mudar o mundo, quando chegar na empresa, encontra aquela muralha na frente, dá com os burros na água e fica frustrado. Tem que tomar cuidado. Então, existem algumas ferramentas que não cabe num treinamento. Não vai te enganar, pensando que quanto mais ferramenta você recebe no treinamento, melhor. Não é assim. Existem ferramentas e ferramentas. Tá? Então, essa aqui especificamente eu uso na prática. Porque quando você vai passar por um projeto de transformação dentro da sua empresa, você vai encontrar sabotadores. Você vai encontrar pessoas que têm resistência à mudança, que têm resistência a essa mudança de mindset, que têm resistência a essa mudança de cultura, tá? Então, tem várias abordagens que você pode tomar, tá certo? Agora, independente disso, essas 3 perguntas, elas dobram qualquer pessoa. E você vai utilizar, eu vou fazer as perguntas aqui, você vai responder aí para si mesmo, e você vai ver que essas 3 perguntas, elas vão elucidar muitos caminhos aí dentro da tua cabeça. Elas vão elucidar muitos caminhos neuronais, ou neurais, eu não sei como é que fala. Eu estou misturando inglês com português. Vários caminhos aí dentro da tua cabeça. Elas vão fazer você buscar muita coisa lá no subconsciente, trazer para frente. A gente chama isso de perguntas poderosas. Tá? Uma pergunta, eu vou te dar essas 3 perguntas até o final dessa live, tá legal? Só que como qualquer grande oportunidade, tá? Isso não é para qualquer um. Tá? Imagina que você tem, por exemplo, uma arma muito poderosa na mão de quem não sabe usar a arma. O que vai acontecer? Não tem gente que quando vê uma arma fica com medo de atirar? Não, eu não posso pegar nisso porque isso é arma de fogo, Deus me... É melhor que nem pegue mesmo. Porque só pode utilizar uma ferramenta quem conhece a ferramenta. Tá? Então, antes de você pensar, por exemplo, o Heitor me passou essas 3 perguntas aqui, eu fiz e não funcionou. É por causa da forma que você está se portando. A entonação que você usa, a postura que você tem, expressão facial que você faz quando
quando o interlocutor está ouvindo a pergunta que você está fazendo, para quem você faz a pergunta. Não é fazer a pergunta para qualquer pessoa também, entende? Então você tem que... O tiro, pessoal, de sniper. Mudança de mindset só é fácil quando você está bem munido e sabe atirar no alvo. Senão você vai estar dando tiro ao léu. Não adianta de nada. Entende? É como se você tivesse uma bazuca para matar uma mosca. Não adianta de nada. Entende? Então, mudança de mindset, por melhor que seja a ferramenta que você tenha, você tem que saber atirar no alvo, como um sniper. O tiro tem que ser no alvo. Senão não funciona. Você pode dar qualquer ferramenta que for, você pode usar qualquer ferramenta que seja, pode fazer o treinamento, a formação que seja, mas se você não tem, você não está preparado, você não sabe ler o ambiente, a gente chama isso de inteligência emocional, awareness, mindfulness, essa ferramenta não vai servir para nada. Entenderam? Então vocês têm que começar. Aí como é que eu vou fazer então? Você começa a experimentar. Você vai pegar a ferramenta que eu vou te dar aqui e você vai começar a experimentar. Entendeu? Vai chegar amanhã já vou usar no meu chefe. Peraí, calma. Entende? Você vai usar com quem você é mais próximo. Tá? Perguntas que mexem com as pessoas, as perguntas você tem que usar com quem é mais próximo, antes de você ir para o campo de batalha. Vamos treinar antes, testa antes. Primeira pergunta poderosa que você precisa fazer para a pessoa é o seguinte: para que e por que você está aqui? Primeira pergunta. Essa pergunta, você vê que ela começa com porquê. O porquê faz a pessoa pensar. O porquê faz a pessoa ir lá a fundo, lá no fundo, e ponderar sobre por que eu estou aqui. O porquê não é uma pergunta sim ou não, do tipo, você gosta de verde, sim ou não? Eu não penso. É muito automático. É como se fosse tirar a mão do fogo quando tá queimando o seu dedo. O porquê é uma pergunta mais profunda. Agora, quando você pergunta por que você está aqui nessa empresa, por que você trabalha aqui? Você pode usar algumas variações. Vai fazer a pessoa pensar se o propósito que ela tem na vida, se é que ela tem algum propósito, casa com o propósito da empresa. Você vai passar pelo subconsciente dela. Se não passar pelo consciente, passa pelo subconsciente dela. E aí você vai ficar surpreso com a resposta. Porque não é uma pergunta fácil. Imagina você estar numa reunião, por exemplo, uma reunião onde você está discutindo problemas do projeto de transformação da sua empresa. Está todo mundo lá, você sabe que você tem as informações internas do porquê que as coisas estão acontecendo como estão. Você sabe que algumas pessoas estão fazendo politicagem, outras não, outras estão querendo fazer acontecer, e você surpreende as pessoas com essa pergunta. Por que você está nesse projeto? Por que você está trabalhando aqui nessa empresa? Mas você tem que fazer de uma maneira tranquila. Porque se você coloca de uma maneira muito, muito abrupta, fica soando como um ataque. Se a pessoa perceber que você está atacando, aí ela pode retrucar com uma outra pergunta te atacando também, aí não vai dar em nada. Ela não vai responder genuinamente a tua pergunta. Aí não dá em nada. Então você tem que aproveitar um momento descontraído na reunião e perguntar, bom, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta legal. E eu queria ir passando pega 3 pessoas lá, você acha que são os problemas e fala assim, ó, então, pessoal, aproveitando que a gente tá aqui, de repente você tem um bonequinho do Baby Yoda lá também, não? Aí você já quebra assim, sabe? Você sabe que a gente brasileiro é muito emocional. Porra, deixa eu aproveitar então. Por que você tá aqui nessa empresa? Por que a gente tá fazendo esse projeto? Por que você tá nesse projeto? Por que você tá nesse projeto? Por que você tá aqui? Eu queria fazer essas perguntas, aí você pavimenta o caminho antes. Eu queria fazer essas perguntas, pessoal, porque eu me peguei pensando bastante aí sobre os problemas que a gente está vendo. Eu vi que o nosso turnover está crescendo, eu vi que a gente não consegue melhorar o projeto de transformação, ele não consegue ir para frente, mesmo com todos os esforços que a gente vem gastando. Aí eu queria fazer algumas perguntas um pouco desafiadoras. O que vocês acham? Pronto. Já dei contexto, estabeleci, e aí eu faço a pergunta. Por que você está aqui? Por
que você trabalha aqui? Entende? Você já vai começar a movimentar a cabeça da pessoa. Como é que você responderia essa pergunta? Já parou para pensar nisso? Por que você está trabalhando na empresa que você trabalha? Pergunta simples. Pergunta que você está fazendo um papel de, como um americano chama, de wise fool. É o bobo sábio. Entende? Eu sei que é uma pergunta que parece boba, parece uma pergunta de uma criança de 4, 5 anos, mas que quando ela é feita, ela derruba qualquer um do cavalo. Por que você trabalha nessa empresa? Por que você está aqui? Como é que você responderia essa pergunta? Pode, Adriano. Essa pergunta pode constranger, sim. Essa pergunta pode constranger, essa pergunta pode chegar na pessoa como um ataque. Então você tem que estabelecer o contexto antes. É o que eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. Entendeu? Você tem que dar o contexto, você tem que criar um ambiente necessário para então você fazer a pergunta. Porque se a reunião, por exemplo, imagina assim, Adriano, a reunião está com uma energia muito alta, todo mundo meio exacerbado, o pau tá comendo na reunião, você não vai fazer essa pergunta que a galera vai falar, porra, você quer entornar mais o caldo? As pessoas vão ver como um ataque, né? Vão estar todos constrangidos, especialmente se você tem um cargo mais alto que a pessoa. Vai constrangimento de cabo a rabo. Então você não vai fazer assim. Você tem que ter um contexto correto, você tem que estabelecer. É aquilo que eu falei para vocês no começo, né? Se eu te der uma ferramenta, você está vendo por que essa ferramenta é poderosa? Porque ela mexe com a pessoa. Ela mexe. Essa pergunta mexe com as pessoas. Não mexe? Claro que vai constranger. Mas eu preciso dar o contexto correto, criar um ambiente, que a gente costuma falar assim, ó, psicologicamente seguro, e aí eu jogo a bomba. Depois que eu jogo essa bomba, bicho, aí vai vir coisa, o pessoal vai vir pensando. Então o que é que você tem que quebrar, dobrar, para você mudar o mindset? São as pessoas. Né? São as pessoas que determinam como que a coisa funciona. A cultura da empresa, ela é estabelecida pelas pessoas. Somos nós que temos o poder de criar a cultura, de trocar a cultura, de mudar a cultura, de resetar a cultura. Somos nós. Tá legal? Então a primeira pergunta é: por que você está aqui? Por que você trabalha aqui? Né? Ou então você pode falar assim para ser um pouco menos disruptivo: por que você está nesse projeto? Tá? É um pouco menos profunda, mas vale. Mexe com a pessoa. Segunda pergunta. Vocês estão anotando aí, né? Segunda pergunta, pessoal, uma pergunta que ela não é tão profunda quanto a primeira, mas ela vai começar a fazer a pessoa pensar no propósito que ela tem. A primeira já começa como eu falei, o meu propósito, se é que eu tenho um propósito, está casado com o propósito da empresa? Mas e se a pessoa não tiver propósito? Entendeu? E se a pessoa não tiver propósito? Então a pergunta que vem depois é para você matar a pau, complementando a primeira. Quem consegue adivinhar qual é a pergunta? Tem uma variante dessa pergunta que o pessoal fazia muito nas entrevistas um tempo atrás. O pessoal perguntava assim, ó, onde você se vê daqui a 2 anos? Daqui a 2 anos, porra, hoje em dia no mundo digital, daqui a 2 anos, só Deus sabe, né? Entendeu? Então a pergunta, essa é uma variante, né? A pergunta é: o que você quer para sua vida hoje? Isso, Adriano. O propósito não pode ser pagar os boletos. Se a pessoa responder a essa pergunta, o que você quer para sua vida hoje? O que você quer para sua... Você vê que é uma pergunta que ela te remete ao futuro fazendo no presente. O que você quer para sua vida hoje? O que você quer para sua vida hoje? O que você quer para sua vida hoje? Entende? Se eu perguntar, aí Adriano, eu perguntando dessa forma, aí dificilmente o cara vai falar, eu quero pagar boleto. Você quer pagar boleto para sua vida? Então, entenderam? Então, dependendo de como você paga. Agora, se você perguntar essa variante, Adriano,
Como você se vê daqui a 2 anos? Aí o cara vai falar, eu me vejo pagando todos os meus boletos, com as minhas contas em dia. Não. Isso aí, essa variante é muito fraca. No mundo digital que a gente está vivendo hoje, onde tudo é acelerado, tudo é exponencial, não vai ficar fazendo pergunta boba. Se você ficar fazendo pergunta boba, o cara vai te dar uma resposta boba. Quero pagar meus boletos. É isso aí, Kleber, muito bom. O que você quer para sua vida hoje? Mas, Heitor, como assim? Vou falar sobre a vida da pessoa dentro da empresa? É, exatamente. Você fala sobre a vida da pessoa dentro da empresa. Mas por que, Heitor? A gente não pode misturar as coisas. Mas aí que tá, pessoal. Como é que tá hoje esses limites entre a empresa e a vida pessoal? A empresa e o seu lar. A empresa está dentro da sua casa hoje. Tem tudo a ver. O que o gestor busca hoje? Vou responder a pergunta da Lúcia Nagata, aqui do Insta. Isso não é invasão de privacidade? O que você quer para sua vida hoje? Isso é invasão de privacidade? Vou falar para você. Não é invasão de privacidade. Né? Então, se eu estou conduzindo uma entrevista ou conduzindo uma reunião de forma profissional, né, se eu estabeleço o contexto correto, dificilmente a pessoa vai achar que eu estou tentando invadir a privacidade dela. Né? Agora, haters are always gonna hate. Né? Então, os haters vão estar sempre aí querendo cancelar tudo. Né? Cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, pessoal, no Brasil, vou responder outra pergunta ainda, Lúcia. A cultura do cancelamento no Brasil ainda tem muito aquela coisa do jeitinho brasileiro. Qual é o jeitinho brasileiro, pessoal? Eu odeio essa expressão, cara. Eu odeio. O jeitinho brasileiro é aquele cara lá, a epítome do jeitinho brasileiro é o carioca lá, né? Como é? Aquele dá o somebody love aqui, o somebody love ali, só pensa no bolso dele. Como é que uma pessoa dessa vai se virar em 2021? Não vai se virar em 2021. Sabe por quê? Porque hoje, pessoal, a gente está vivendo uma cultura que está descortinando muita coisa. Você pode dar um somebody love aqui, um somebody love ali, mas os caras vão descobrir rapidinho. Hoje em dia, é tudo rapidinho. Se o cara é bom, se o cara não é bom, e quem dá somebody love geralmente não é bom de serviço. Ele sobrevive de somebody love. Por que eu tô falando disso, Lúcia? Porque o cara que está preocupado em gerar resultado, em ser predador em 2021, a última preocupação dele vai ser se o cara está invadindo a minha privacidade. A última preocupação dele vai ser, porra, eu não vou ligar minha câmera porque está invadindo a minha privacidade. Porra, tu acha que o gestor vai te contratar? Você pode ter certeza que se você tem essa preocupação, você está na lista negra, bicho. Lista negra? Tem empresa fazendo lista negra? Ou se tem empresa fazendo lista negra. Se você não quer invasão de privacidade, monta um cantinho assim, igual eu montei aqui, ó. Eu não tô na minha casa. Eu tô no estúdio da Máximos, aqui em Pinheiros. Monta o teu cantinho. Coloca o backdrop azul, aquela green screen, né? A tela verde, e bota um background fake, se você não quiser invasão de privacidade. Porque hoje vai estar todo mundo trabalhando de casa, não tem pra onde correr, cara. Então você tem que cuidar da invasão de privacidade, porque se você não cuidar da invasão de privacidade, teu gestor vai cuidar para você. Ele vai te demitir. Essa é mentalidade de consumidor, essa mentalidade de presa. Mentalidade predador é o seguinte: deixa eu remover essa porra do meu caminho, porque eu não quero que meu gestor se preocupe se eu estou me preocupando com invasão de privacidade. Eu quero é fazer acontecer. Eu quero liderar o projeto. Se o cara está me dando um kit para trabalhar em home office, eu vou fechar aqui para ninguém ficar me vendo, ou vendo aquilo que não pode. Acabou. A pegada é essa. Predador, pessoal. Presa fica preocupado. Ai, será que se eu beber aqui o pessoal vai ver? Deixa eu fechar aqui minha câmera. Isso aí. Esquece, cara. Entendeu, Lúcia? Então, mas sempre vai ter gente assim. Cuidado. Sempre vai ter gente assim. Tá certo? Então, quem quer fazer a diferença, o Adriano tá fazendo, eu quero fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença, resolve o problema, cara. Não fique esperando o RH se preocupar se
ele vai estar invadindo a privacidade da casa dele. Não vai se preocupar com isso. Ele vai resolver o problema. Entenderam a questão? Porém, é uma pergunta muito pertinente. Tem que ser o protagonista sempre. É isso aí, Adriano. Como é que eu faço para não ter invasão de privacidade, que é para já tirar esse problema da mesa de negociação? Porque eu quero gerar resultado. Eu não quero me ater nos detalhes. Entende? Porque isso é um detalhe que o CEO da tua empresa, isso é um detalhe. Só que é um detalhe caro. Isso é um detalhe muito caro. Você imagina, por exemplo, uma empresa de 300 pessoas, se 200 pessoas, ou 50, 80 pessoas resolvem processar a empresa por causa de invasão de privacidade, você vai fechar a empresa. Aí quem sai perdendo? Sai todo mundo perdendo. Porque você fecha, o cara paga você uma multa lá para as 80 pessoas, demite o restante, porque não vai ter como manter mais, não tem mais caixa, porque o faturamento está baixando e sai todo mundo perdendo. Como é que você vai ascender? Como é que você vai liderar um projeto de transformação? Eu estou fazendo a transformação de uma empresa agora, né? Já me confidenciaram muito disso aí. O que eu faço? O que eu falo para vocês aqui, o que eu falo lá. É a mesma coisa. Então você vai ter sabotadores, você vai ter gente que vai se aproveitar, você vai ter gente que vai ter essa pegada mais de presa. Ninguém quer trabalhar, gente, pessoal. Ninguém quer contratar gente assim. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais nem tempo, nem ninguém pode nem sepultar quem está morrendo, que envolver em filme. A gente está vivendo momentos muito diferentes, muito únicos e muito disruptivos na história da humanidade. Você acha que o gestor vai perder tempo com isso? O que vai acontecer? Fica exercício para vocês pensarem. A terceira pergunta. Ela não é tão poderosa porque ela não começa com porquê. Tá? Mas como é que você vai fazer uma coisa tão crucial assim, você não vai fazer uma pergunta tão poderosa? Porque eu já fiz duas perguntas, duas bazuca. Agora eu vou usar uma 45. Um 38, vai. Uma coisa mais leve, um tapinha. Para que e por que você está aqui? Antes de tudo, você tem que dar contexto, preparar o ambiente. Porque para não sair como algo que está sendo como ataque, que é para não constranger, né? Prepara o ambiente, joga uma brincadeira, isso é importante. Essa coisa de brincadeira é coisa de brasileiro. Não exatamente, tá, pessoal? Porque, por exemplo, o Baby Yoda é um caractere internacional. Né? Você já imaginou você entrando numa reunião com o Baby Yoda? A pessoa que legal que ia ser? Né? Então, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, numa empresa americana, uma cultura bem interessante, né? Na sexta-feira, eu estava mostrando como conduzir uma retrospectiva para os 3 Scrum Masters dessa empresa, lá nos Estados Unidos. Isso foi em 2016, mais ou menos. 2016, 2017. Aí o CEO da empresa, o dono da empresa, era um cara jovem, cara. Devia ter uns 15 anos mais jovem, era 15 anos mais jovem que eu. Ele entra e joga 5 pizzas grandes assim, ó, bum, na mesa, e um negócio de cerveja assim, sabe? Coloca assim na mesa. Aqueles negócios que vem 6 cervejinhas, né? Botou 2 caixinhas daquela de cerveja, tudo, ele segurando assim, né? Colocou assim na mesa, colocou a cerveja, entrou e saiu. Eu falei, desculpa, aí saiu. Aí eu falei, que isso, pessoal? Ele falou, então, aqui, pessoal, aqui, Heitor, toda sexta-feira, a partir das 15 horas, você trabalha se quiser. Daí o fulano, que é o CEO, ele resolveu comprar pizza e cerveja toda sexta-feira, que é pra gente trabalhar. Então quem quer jantar aqui, fica aqui. E o cara comprava assim, ó, tipo assim, 20 pizzas toda sexta-feira, cerveja pra caramba, pizza pra caramba, aí os caras aproveitavam e ficavam lá. Entende? Olha que bacana. Eu não esperava isso, né? Porque o americano tem aquela coisa de workaholic, o cara que trabalha pra caramba, o cara que, né, que trabalha, faz hora extra e não pede pagamento, o importante é focar no resultado, entregar. E foi bem interessante, né? Eu tive outras experiências, mas acho que essa foi a mais legal. Porque aí eu falei, porra, então vamos fazer uma pausa e comer uma pizza? Aí, agora pizza com cerveja, eu vou te contar, viu? Eu sempre fui meio barrigudinho assim, meio cheinho. Pizza com cerveja ninguém aguenta, né, cara? Os caras matavam, bicho. Pizza com cerveja. Eu peguei, obviamente, um pedaço de pizza, aí peguei outro pedaço de pizza e os caras lá fizemos um breakzinho lá de 10, 15 minutos e continuamos a retrospectiva, né? Terceira pergunta.
Então, quando você já tem um ambiente bacana, você faz essas 3 perguntas, tá? Terceira pergunta. Como você faria para casar o teu propósito com o propósito da nossa empresa / projeto? Terceira pergunta. Como você faria? Você não precisa ter a resposta para essa pergunta. Quem tem que ter a resposta para essa pergunta é a pessoa, né? Isso aqui é um exercício de coaching, né? Você tem que ter, a pessoa tem que ter essa resposta. Mas para que isso aí? Para dobrar o cara. Você faz essa terceira pergunta, bicho, acabou. Acabou. Se o cara continuar resistindo, é porque ele não quer estar ali. Ou porque ele está ali pelo dinheiro. Pode demitir. Não vai fazer a menor falta. É assim que o gestor pensa. Vocês têm que acabar com essa ideia romantizada de gestor, de que o cara que quer botar Scrum na empresa, ele quer fazer todo mundo feliz, como se Scrum e Agile fosse centro de valorização à vida. Tem nada a ver. Pior que muito Agile coxo fica pregando isso nas empresas, né? Porque é o mindset. Uma vez eu conheci um cara na Índia, esqueci o nome dele, mas a cidade é Pune, como é o nome do estado? Não sei o que, Pradesh, em Pune, na Índia. Fui muitas vezes em Pune. Inclusive, quando teve a Copa, acho que foi a Copa no Brasil, eu estava em Pune, lá no hotel. E eu conheci esse cara lá. E aí ele falou, poxa, Ito, eu queria... É um prazer, tá, não sei o que, posso dar um treinamento, posso dar um pouquinho do treinamento? Aí eu falei, bom, tá bom, vamos lá. Mas o cara em si, eu falei, não, para, bicho. Falei, depois fizemos o break, falei, não, desculpa, não vai dar pra rolar, não. O cara ensinava Scrum como se fosse um centro de valorização à vida, que é para todo mundo ficar feliz e não sei o que. O foco era esse. Esse não é o foco de Agile, pessoal. Agile, o foco é business, entregar. Não é ficar te fazer feliz. Isso é uma consequência. Tá bom? Então eu falei, não, chega. O pessoal foi hilário, você não tem noção. O cara falava, e eles falavam com uma empolgação. E eu fiquei olhando, falei, putz, esse cara acabou de sair da faculdade, bicho, universitário. Não é possível, né? Você faz essa terceira pergunta, Miss Carries. Você faz essa terceira pergunta, o cara respondeu. Você pode ter certeza, ninguém vai responder de bate-pronto, tá? Ninguém vai responder essas 3 perguntas de bate-pronto. Você está colocando os caras na berlinda. De uma maneira, obviamente, adequada, com uma abordagem adequada, que é para não passar uma informação ruim, falar que você tá, porque senão o cara vai pensar que você está querendo atacar, o cara vai pensar que você está querendo causar, constranger, né? Ah, o cara quer ficar bem na fita às minhas custas. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que dar o contexto, né? Você tem que preparar um ambiente psicologicamente seguro, tira uma brincadeira aqui, tira uma brincadeira ali, fala que você, como eu falei no começo, você teve um insight X, Y, Z, e aí você manda as perguntas. Mandou as perguntas, bicho, aí os caras vão respondendo devagarinho, né? Tá legal? Se eu fazer assim, ó, por que você tá trabalhando aqui? Por que você tá trabalhando? É ataque, não pode. Por isso que eu falei para vocês no começo. Eu vou te dar eu vou te dar uma ferramenta, são perguntas poderosas, e ferramenta poderosa na mão de gente que não sabe postura facial, né, a linguagem corporal, não sabe trabalhar a abordagem, um contexto dentro de uma reunião, vai sair pela culatra, tá? Segunda pergunta, o que você quer para sua vida agora? Tá vendo? Tem que ser uma pergunta profunda, que é para evitar o cara falar. Ele vai pensar no propósito dele, mas eu não estou falando de propósito. Mas ele vai pensar no propósito dele. E é uma pergunta profunda, que é para evitar o cara responder, eu quero pagar meus boletos e ficar bem. Não. Ele não vai responder isso. O que você quer para sua vida agora? Se você der o contexto correto, o cara não vai falar, quero pagar meus boletos e tá de boa. Se o cara falar isso de cara na lata, porra, substitui esse cara no projeto, bicho. O cara tá lá para pagar boleto? Entendeu? E a terceira pergunta, como você faria para casar aquilo que você quer para sua vida, o seu propósito, com o propósito da nossa empresa ou do nosso projeto? Como é que você faria para fazer esse casamento? Entende?
Porque a gente tem que cada vez mais, pessoal, ponderar, construir, pavimentar, né, uma organização que se preocupa mais com as pessoas em si, com as habilidades, com o caráter que elas têm, do que com o cargo que você precisa suprir, que você precisa cobrir. Porque é mais caro você contratar o cara errado para a vaga certa do que o cara certo para a vaga errada. Entende? Então, abre mão da porra de cor. Esquece cargo, bicho. Eu preciso de alguém. Aqui na Máximos, por exemplo, a gente não fala, precisamos de um analista de comercial. A gente não fala isso. Eu preciso de sei lá, um analista vendedor sênior 3. Eu preciso de um gerente de projetos. A gente não fala essas porra. Por quê? Porque isso não interessa. A gente pensa assim, a gente precisa de uma pessoa, primeiro, que cumpre o nosso propósito, mas que tenha as seguintes habilidades e caráter. Bum, bum, bum. E a gente vai atrás. Aí a gente pergunta assim, o que você quer que ponha no seu contrato de trabalho? A gente põe, cara, pra gente não tem a menor diferença. É claro que eu não vou botar lá presidente, né, cara? Guardadas as devidas proporções, né? Você quer que eu ponha na lista? Eu ponho na lista de... Acabou de sair da faculdade. Quer que eu ponha na lista? Eu ponho. Se o cara for bom de serviço, eu ponho. Entende? Analista sênior, eu boto. Não tem problema nenhum. Entenderam? Por quê? Porque cargo pouco importa. O que importa é se o cara entrega ou se não entrega. O cara tem mentalidade de predador ou não tem? É isso que importa. Muito bem.